Olá, boa noite. Em sessão virtual, o Supremo já tem maioria para prorrogar cotas raciais em concursos públicos até que o Congresso Nacional conclua a votação sobre o tema. O Supremo decide que prazo de concessão de portos secos é de 25 anos. Cachês do ex-jogador Romário por série de televisão serão penhorados para quitação de dívida imobiliária. Ministro do Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de 3 leilões para a venda de bens da aviação Itapemirim. Justiça transfere para Curitiba o júri do ex-policial penal que matou o tesoureiro do PT. Eleições 2024. A gente vai te explicar as diferenças entre uma coligação e uma federação partidária. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 14 de junho, começa agora. O plenário do Supremo validou o prazo de 25 anos, prorrogáveis por mais 10 anos, para os contratos de concessões e permissões nos portos secos. Ficou definido ainda que somente podem ser prorrogados os contratos precedidos de licitação. Repórter Marta Ferreira. Porto Seco ou estação aduaneira do interior é uma área fora dos portos principais e próxima de regiões com grande volume de produtos a serem comercializados, tanto para importação como exportação. A administração é feita por uma empresa privada, mas o controle é da Receita Federal. Na prática, os portos secos são opção logística para reduzir o fluxo de produtos nos portos e aeroportos brasileiros. Um dispositivo de uma lei de 2003 definiu e prorrogou o prazo das concessões e permissões para a prestação de serviços públicos nesses portos secos. Esse dispositivo foi questionado no Supremo pela Procuradoria-Geral da República. O processo começou a ser julgado no plenário virtual, mas foi concluído no plenário físico. Prevaleceu o voto do relator ministro Dias Toffoli, que atendeu em parte ao pedido feito na ação, e assim definiu que o prazo de outorga e de sua eventual prorrogação seja entendido como prazo máximo, cabendo ao administrador público definir a duração contratual em cada caso. Somente sejam prorrogados os contratos de concessão ou permissão precedidos de licitação. A prorrogação não decorra automaticamente da lei, devendo ser formalizada mediante aditivo contratual se houver interesse público. Eventual prorrogação, observe o prazo máximo de 10 anos, podendo ser menor conforme decisão do administrador público. E somente sejam prorrogados os contratos de concessão ou permissão precedidos de licitação e que, à época da norma, ainda não se encontrem extintos nem vigorem por prazo indeterminado. A prorrogação não decorre direta e automaticamente da lei, ou seja, o dispositivo dava uma automaticidade de prorrogação. Então, a interpretação conforme que eu dou ao dispositivo é que ele não pode ser automático, devendo ser formalizado em cada caso mediante ato aditivo contratual. Ato aditivo contratual. Se subsistir interesse público na continuidade da avença, o que deve ser devidamente averiguado e justificado pela administração pública. Justificado pelo administrador público. E também que eventual prorrogação observe o prazo máximo, prazo limite de 10 anos, podendo ser realizada, no caso concreto, por prazo menor, se assim entender conveniente e oportuno o administrador público. Os ministros definiram ainda que o poder público deve promover no prazo de 24 meses as licitações de todas as concessões ou permissões amparadas nos dispositivos mencionados e em desacordo com a interpretação conferida. Chegou-se, portanto, a 8 votos, no sentido de permitir que o poder público promova no prazo de 24 meses contados da data da publicação da ata de julgamento, portanto, a data de julgamento de hoje, as licitações de todas as concessões ou permissões cuja vigência esteja amparada nos dispositivos mencionados, que estejam em desacordo com a interpretação ora conferida, a fim do qual os respectivos contratos ficarão extintos de pleno direito.
O ministro Dias Toffoli do Supremo decidiu que o plenário vai julgar diretamente no mérito a ação do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que questiona o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em 2018, o STJ publicou uma súmula que permitiria aos planos de saúde investigar doenças pré-existentes das pessoas antes de fechar o contrato. Dias Toffoli entendeu que a medida é necessária em razão da relevância da discussão. Determinou ainda o prazo de 10 dias para que o STJ e a Agência Nacional de Saúde Suplementar se manifestem sobre o assunto. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, reconsiderou a decisão e autorizou 3 leilões para vender bens da aviação Itapemirim. Os detalhes com Bruno Silveira. O relator reconsiderou a decisão proferida em março de 2023 e autorizou os leilões de bens da empresa, que está em processo de falência. Após a decisão, os lances já ofertados poderão ser homologados e efetivada a venda do patrimônio da empresa. A suspensão dos leilões foi um pedido do empresário que controlava a Itapemirim e de uma outra empresa que alegaram haver provas de condições econômico-financeiras para uma retomada das atividades. Ao acolher o pedido das partes, na época, o ministro Humberto Martins considerou que a possibilidade de retomada do transporte de passageiros deveria trazer cautela na venda do patrimônio da empresa. Na análise do agravo interno, o ministro relator apontou que, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a falência da empresa é inevitável, já que a aviação Itapemirim violou o plano de recuperação judicial, além de acumular dívidas em torno de 100 milhões de reais e mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em débitos tributários. O TJSP ainda explica que o atual cenário, com greve de funcionários, depredação de veículos e o cancelamento da concessão de linhas por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, inviabiliza a retomada das atividades. Diante dos fatos, Humberto Martins indeferiu a tutela pleiteada. A seguir, Judiciário de Alagoas faz audiência pública para apresentar plano de ação da primeira infância. E veja também, STF já tem maioria para prorrogar cotas raciais em concursos públicos até que o Congresso Nacional conclua a votação sobre o tema. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar 2 ações que questionam dispositivos de leis dos estados de Santa Catarina e de Pernambuco que estariam atribuindo a integrantes do Ministério Público funções exclusivas das polícias judiciárias estaduais. O julgamento está no plenário virtual. Marta Ferreira tem mais informações. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, foi quem entrou com o pedido no Supremo. A entidade afirma que a Constituição Federal impõe à autoridade policial o exercício com exclusividade das funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais por meio de inquérito policial regulado pelo Código de Processo Penal. Ainda segundo a ADEPOL, a Constituição atribuiu ao Ministério Público, na esfera penal, somente a iniciativa de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. As 2 ações foram levadas para julgamento no plenário virtual. O advogado-geral da União e o procurador-geral da República manifestaram-se pela improcedência do pedido. O relator é o ministro Gilmar Mendes. No ponto que trata do poder investigatório do Ministério Público, Gilmar Mendes lembrou que, recentemente, no julgamento de outras 3 ações sobre o tema, o Supremo validou o poder de investigação criminal do MP e definiu que a abertura e renovação de procedimentos devem ser comunicados à Justiça. No voto, Gilmar destacou ainda que o delegado de polícia, na condução de um inquérito, exerce competência própria, de modo que a vocação de um inquérito policial consubstanciaria em concreto indevida supressão de competência, o que acarretaria transgressão à Constituição. Também ressaltou que não há dúvidas de que o Ministério Público pode requisitar esclarecimentos adicionais à realização de oitivas complementares, novas diligências à autoridade policial,
tudo dentro do exercício de seu legítimo poder-dever de controle externo da atividade policial. Assim, o relator julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão avocar inquérito policial em qualquer fase de sua elaboração e conferir interpretação conforme a Constituição aos outros dispositivos questionados. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 21 de junho. Também em sessão virtual, os ministros já formaram maioria para prorrogar as cotas raciais em concursos públicos até que o Congresso Nacional conclua a votação sobre o tema. Repórter Carolina Chaves. A discussão gira em torno de um trecho da lei que estabelece 20% de reservas de vagas em concursos públicos para negros e o prazo de aplicação da política de cotas por 10 anos. O prazo encerrou no último dia 10. O objetivo das cotas era reduzir a desigualdade racial. As novas regras estão no Congresso Nacional. Se aprovadas, ainda precisam passar por sanção ou veto do presidente da República. No Supremo, a ação foi apresentada pelos partidos Socialismo e Liberdade, PSOL e Rede Sustentabilidade. Na ação, os partidos pedem a prorrogação do prazo de vigência da lei por tempo indeterminado e a extensão da reserva de cotas também para os concursos públicos estaduais, distritais e municipais. No fim de maio, o relator ministro Flávio Dino, por liminar, determinou a manutenção da política de cotas até a definição de uma nova regra pelo Congresso. Essa é a decisão que está sendo submetida a referendo no plenário virtual da Corte. Na decisão, o ministro Flávio Dino ressaltou que é necessária a adoção de política afirmativa que, nos próximos 10 anos, torne possível aproximar a composição dos servidores da administração pública federal dos percentuais observados no conjunto da população brasileira. E apesar de já ter maioria para manter a política de cotas, o julgamento deve ser finalizado ao final desta sexta-feira, 14 de junho. O prazo para se inscrever no primeiro Prêmio de Equidade Racial termina no próximo dia 30. O objetivo é reconhecer as iniciativas promovidas pelos tribunais na linha da promoção da igualdade. O prêmio é regulamentado por uma portaria do Conselho Nacional de Justiça e vai ser concedido em setembro na solenidade de entrega do selo honorífico aos órgãos da Justiça mais bem avaliados. Os tribunais podem participar em 2 categorias ao mesmo tempo: boas práticas e desempenho. A inscrição para o prêmio deve ser feita no portal do CNJ. O endereço é cnj.jus.br. A segunda edição da obra Controle Concentrado de Constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, organizada pelo ministro Dias Toffoli, foi lançada nesta quinta-feira na Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, no STF. Repórter Pablo Lemos acompanhou. O livro lança olhar em 18 capítulos sobre o passado, o presente e o futuro da fiscalização concentrada de constitucionalidade. A segunda edição da obra Controle Concentrado de Constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contém organização do ministro do STF, Dias Toffoli, e também de José Carvalho Filho, Alessandra Baldini e William Ackerman. A questão do controle concentrado de constitucionalidade ainda gera várias discussões. Então, é uma obra sempre importante, permanente, essa discussão. A questão da modulação, qual o momento de aplicação da modulação, em caso seja de controle concentrado, seja de repercussão geral. Então, sempre há várias questões a serem discutidas e trabalhadas. Como bem diz o eminente presidente deste Tribunal, Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, a Constituição é janela e não espelho. Serve como forma de olhar para a vida e não para si mesma. E o controle de constitucionalidade é o sinal forte de defesa da Carta Política, além de instrumento de concretização dos ideais que animam o nosso constitucionalismo. A obra foi escrita pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes, com participação de professores das mais importantes universidades do país, responsáveis pelo desenvolvimento das teorias que deram vida e efetividade à nossa Carta ao longo dos últimos 35 anos. A obra contém prefácio do ministro Sepúlveda Pertence, que integrou a Suprema Corte de 1989 a 2007. O Judiciário de Alagoas fez uma audiência pública para apresentar plano de ação da primeira infância. As informações com André Risco.
Durante a audiência pública, foi apresentada a minuta do Plano de Ações do Tribunal de Justiça de Alagoas para implementações de políticas para a primeira infância. Estiveram presentes representantes de órgãos governamentais, instituições ligadas à infância e entidades da sociedade civil organizada. Eu conversei com o juiz Igor Figueiredo, coordenador da Infância e da Juventude do TJ, e ele explicou que o plano de ações está alinhado com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ determina a criação do comitê local e pede para que a gente elabore o nosso plano. Então, nós fizemos a minuta do plano agora e pretendemos apresentá-la ao pleno em breve. A gente sabe que a primeira infância é o momento que tem que ter uma intervenção mais rápida, porque a criança tem toda a sua potencialidade de desenvolvimento. A seguir, Justiça transfere para Curitiba o júri do ex-policial penal que matou o tesoureiro do PT. E veja também, cachês do ex-jogador Romário por séries de televisão serão penhorados para quitação de dívida imobiliária. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul passou por uma vistoria para averiguação de estragos e impactos estruturais causados pela enchente que afetou o estado nas últimas semanas. Mesmo sem risco na construção, o prédio segue fechado até 15 de julho, como mostra o repórter Matheus Beck. Carros submersos, geradores danificados, áreas comuns destruídas. A enchente devastou a sede da Justiça Gaúcha. A proporção dos danos no prédio foi inconcebível, assim. Nós que trabalhamos em toda a parte de construção e de manutenção do imóvel, a gente vê o nível que a água atingiu no prédio, a ponto de cobrir toda a área técnica do prédio, todas as subestações, transformadores. É importante entender que a gente não está tratando de água, apenas o nível da água, não. A gente está trabalhando de um lodo e boa parte desse material que a gente tem depositado é esgoto cloacal que invadiu o prédio. Então, o dano que esse tipo de material traz nos equipamentos eletrônicos, a gente perde praticamente todos os equipamentos. Uma vistoria feita na estrutura na última quarta-feira mostrou que ainda há muito a ser feito. A primeira etapa é de restabelecimento dos sistemas. Então, nossa expectativa é que até essa data de 15 de julho a gente já consiga ter energia no prédio e água potável no prédio. Então, aí inicia uma segunda etapa, que é do restabelecimento gradual das áreas. Por exemplo, o subsolo do TJ, nós vamos fazer toda a drenagem dele por uma questão de segurança. Mas a reativação daquela área, ela vem somente após com o restabelecimento de iluminação, do sistema de proteção, de detecção de fumaça, todos os sistemas de segurança do prédio. Então vão ser várias etapas sequenciais. Um mês depois da inundação, a água já começou a ser escoada por bombas de pressão no prédio do Tribunal de Justiça. Mas aqui no prédio anexo, onde a água atingiu os 3 andares de subsolo mais o térreo, ainda dá para ver o estrago que ela acabou causando. A drenagem é feita por bombas próprias. Mais de 4 metros de água já foram retirados desde que o serviço começou. O prédio tem uma proteção para uma cota de inundação até 80 centímetros, que foi o nível máximo que nós tínhamos visto numa situação de normalidade da cidade. Mesmo com as bombas desativadas por um período, é a proteção que era estabelecida. Claro que o que aconteceu nesses eventos do último mês ultrapassou a magnitude de tudo que foi previsto até para a cidade. Então, a água ela atingiu a cota superior das esquadrias, ela atingiu quase o segundo pavimento da edificação. Aqui nesse andaime, entre o prédio do Tribunal de Justiça e o prédio anexo, a gente pode ver o nível em que a água chegou. Ou seja, a gente estaria submerso no período mais crítico da enchente. Para se ter uma ideia da complexidade do trabalho, os tanques de termoacumulação que fazem a climatização dos ambientes ficaram cheios de água suja e precisarão passar por uma higienização severa. Então a água é congelada durante a noite para durante o dia poder climatizar o prédio. Aqui tivemos todos os tanques que ficaram submersos também. Aqui a água atingiu a altura do leito, ela bateu na altura da porta e ficou todo esse equipamento. Então, dentro desses tanques que teriam água limpa, hoje tem lodo. Então, tudo isso vai ter que ser drenado, feito tratamento, limpar toda essa estrutura. O mesmo vai ter que ser feito com as bombas que abastecem os reservatórios de água superiores.
Para a próxima semana, estão previstas as ações de limpeza com hidrojatos. Só aí poderão ser feitos os reparos nos transformadores e no sistema de proteção contra incêndio. A boa notícia é que não há indício de dano estrutural. A HBO Brasil terá que depositar numa conta judicial eventuais pagamentos ao ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol e atual senador Romário por produção de um documentário sobre a vida dele. A Justiça determinou a penhora dos valores por causa de uma dívida imobiliária do ex-atleta. Repórter Pablo Lemos com as informações. O ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, atual senador Romário, teria uma dívida imobiliária com uma empresa do Distrito Federal, de acordo com a decisão. O valor não foi mencionado no texto, mas o pagamento da dívida foi garantido por meio de um pedido de penhora de eventuais valores a serem pagos ao ex-atleta pela HBO Brasil, em razão de uma série sobre a trajetória dele recentemente lançada pelo canal. O pedido feito pela empresa foi dentro de uma ação movida contra Romário. No processo, a imobiliária afirma que o contrato de locação assinado em 2012 foi prorrogado por prazo indeterminado. Disse ainda que o valor do aluguel foi reajustado em 2015, conforme combinado com o ex-atleta. Mas, segundo a empresa, ele teria deixado de pagar os aluguéis meses depois. O atual senador se defendeu ao longo do processo. Ele disse que o valor cobrado pela dívida é equivocado, incluindo mensalidades já pagas, multas indevidas e cálculo errado da atualização monetária. Romário não pode mais recorrer do processo, que já transitou em julgado. Segundo a Justiça, ele pode apenas questionar o cálculo da atualização da dívida e a penhora da remuneração paga pela HBO Brasil. O Ministério Público Federal quer que a Caixa Econômica respeite o tempo máximo de espera nas agências do DF. Justiça dá 60 dias para desabrigados desocuparem hotel em Porto Alegre. Presidente do Solidariedade é incluído na lista vermelha da Interpol. Júri do ex-policial penal que matou o tesoureiro do PT é transferido para Curitiba. Vamos conferir esses destaques. A Justiça decidiu transferir para Curitiba o júri popular do ex-policial penal Jorge Guaranho, que matou o guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. A decisão atende a pedido da defesa do réu. Inicialmente, o julgamento seria na cidade onde o crime aconteceu. Na noite de 9 de julho de 2022, Marcelo comemorava o aniversário de 50 anos em uma festa com o tema O PT, quando foi baleado pelo ex-policial penal, que na época era simpatizante do ex-presidente Bolsonaro. Guaranho é réu por homicídio duplamente qualificado e está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ampliou para 60 dias o prazo de desocupação de um antigo hotel em Porto Alegre. Desde o final de maio, 120 pessoas que ficaram desabrigadas após a enchente entraram no prédio no centro histórico da capital. A decisão da Justiça, que ainda não é definitiva, foi concedida após um recurso da Defensoria Pública. O desembargador concedeu o prazo considerando a gravidade da situação e a intenção dos moradores na busca por moradia transitória adequada. O presidente do Solidariedade, Eurípides Júnior, foi incluído na lista vermelha de difusão da Polícia Internacional, a Interpol. A inclusão foi a pedido da Polícia Federal. Ele é acusado de chefiar um esquema criminoso de desvios dos fundos eleitoral e partidário do PROS, sigla na qual ele foi presidente durante anos. Eurípides foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. No entanto, ele não foi encontrado durante buscas em endereços ligados a ele e ao partido. O Ministério Público Federal pediu que a Justiça Federal determine que a Caixa Econômica respeite o tempo máximo de espera previsto em lei nas agências do Distrito Federal. A demora passa de 1 hora em algumas regiões administrativas. A norma estabelece tempo máximo de 20 minutos para atendimento em dias normais e 30 minutos nos dias de pagamento de pessoal, vencimento de contas de concessionárias, de tributos e em véspera ou após feriados prolongados. A ação aponta que, segundo informações prestadas pela própria Caixa, esses prazos vêm sendo descumpridos de forma reiterada em diversas agências. O Ministério Público também pede a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$1 milhão. A Justiça de São Paulo aumentou a condenação da Latam pela morte de um cachorro durante um voo da empresa. Rocine Gomes.
O cachorro Weiser, da raça American Bully, chegou morto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em 2021. O voo tinha saído de Aracaju, capital de Sergipe. A Justiça de Primeiro Grau havia condenado a Latam a pagar R$10 mil de indenização aos tutores, 5 mil para cada um. Ao analisar um recurso apresentado por eles, o Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou a indenização por danos morais para R$30 mil, sendo 15 mil para cada tutor. A decisão levou em conta o elevado grau de culpa da companhia aérea e o intenso sofrimento emocional e psicológico causado aos tutores. Weiser tinha cerca de 4 anos e, segundo o laudo veterinário, morreu por asfixia após roer parte da caixa de madeira fornecida pela empresa para ser transportado. A seguir, eleições 2024, a gente vai te explicar as diferenças entre uma coligação e uma federação partidária. E ainda, a STF retoma a visitação pública em fins de semana e feriados. Voltamos já. A Controladoria Geral da União concluiu a inspeção do código-fonte dos sistemas eleitorais. Quem acompanhou os trabalhos e traz mais informações é a repórter Marina Fabre. Uma equipe da CGU passou a semana na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, examinando o código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais. Além de analisar os sistemas eleitorais, a equipe da CGU participou de uma explicação sobre a cadeia de certificação digital da urna eletrônica e acompanhou a abertura de um dos equipamentos para a apresentação dos componentes. Então a gente vem aqui, explica para eles como é que funciona, tudo em volta das perguntas que eles fizeram. Para isso a gente mostrou o edital de urnas, que tem mais de 500 páginas e tem todas as especificações que são necessárias. E também desmontamos uma urna para mostrar por dentro como que isso funcionava. Isso é muito mais ilustrativo e muito mais efetivo para eles entenderem o processo. Nessa apresentação dos fontes, eles não vêm só inspecionar, tem que ser um processo interativo, eles têm que entender como funciona o sistema eletrônico e desse sistema eletrônico, quais são as nomenclaturas. Então não basta só entender de tecnologia da informação, tem que vir aqui e começar a entender como é que foi construído esse sistema. A abertura do código-fonte para instituições fiscalizadoras faz parte do ciclo de transparência eleitoral, iniciado em 4 de outubro de 2023. Essa foi a segunda vez em que Rodrigo Pérez participou do evento. Para ele, a fiscalização é uma importante etapa de auditoria dos serviços públicos. No primeiro dia, nos foi apresentado um diagrama com mapeamento geral, dos sistemas que envolvem o processo eleitoral. E a partir daí a gente trabalhou alguns pontos específicos aí do processo, principalmente o ponto de entrada de dados da urna, que é através do software JEDI, que faz a carga dos dados da urna, e também no ponto final, no ponto de saída ali, na questão da emissão ali dos arquivos de urna, do BU, do RDV, e da recepção desses arquivos pelo sistema de totalização. Então a gente se concentrou no início e no fim do processo. A Controladoria Geral da União é a 4ª instituição a participar da fiscalização. Antes estiveram no TSE representantes do Partido União Brasil, da Sociedade Brasileira de Computação e do Senado Federal. Os sistemas das eleições 2024 ficam disponíveis para inspeção até a cerimônia de assinatura digital e lacração, que acontece poucos dias antes das eleições de outubro. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 ocorre no dia 6 de outubro. Até lá, partidos, coligações e federações partidárias devem estar todos organizados, como estabelecem as regras eleitorais. Mas você sabe quais são as diferenças entre uma coligação e uma federação partidária? Não? Então, a repórter Evne Araújo explica. A reunião de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021. O objetivo é permitir que as legendas se unam em torno de um único projeto político.
As federações partidárias podem ter candidatos tanto nas eleições majoritárias para cargos de presidente da República, governador, senador e prefeito, quanto nos pleitos proporcionais, que definem cargos de deputado federal, estadual ou distrital e vereador. O apoio deve durar todo o mandato. Esta será a primeira eleição municipal com a participação das federações. A presidente regional da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, Marina Moraes, explica que essa é uma forma de unir ideais políticos de diferentes partidos em relações mais duradouras. Elas têm que registrar um estatuto comum, tem que durar pelo menos 4 anos, e isso retira aquela falta de compromisso das coligações, o que, ao meu ver, é muito benéfico. E aí, o que mais que a gente tem sobre essa questão? Que a gente também, como você tem que ficar 4 anos com aquele partido, ninguém consegue casar com alguém com quem não comungue minimamente de ideias. Então, para o sistema proporcional, isso também é benéfico, porque ao menos a gente tem alianças mais ou menos ali alinhadas programáticas. O partido que optar por deixar uma federação antes de completar o prazo de 4 anos sofre algumas punições, como não fazer coligação nas próximas 2 eleições e a proibição de utilizar o fundo partidário até a data prevista para o fim do acordo. No caso da coligação, o papel é mais simples nas eleições. Ela também é uma maneira de 2 partidos ou mais se juntarem. Mas, neste caso, é um tempo menor, somente durante o período eleitoral, podendo ser desfeita logo em seguida. Nas eleições municipais, as coligações só podem se unir para candidaturas a prefeito, como explica a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Goiás, Marina Moraes. A coligação é uma aliança de partidos temporária para que eles juntem esforços para alavancar candidaturas. A gente tinha as eleições proporcionais com coligação até a Emenda Constitucional 97 de 2017, que permitia essa coligação para vereadores, para deputados estaduais, para deputados federais. Desde a Emenda Constitucional não temos mais nas eleições proporcionais e também essas coligações podem ser celebradas nas eleições majoritárias com aqueles partidos que a gente identifica como a base do candidato majoritário. O Conselho Superior do Ministério Público Federal definiu hoje, em votação, a composição das câmeras de coordenação e revisão do MPF para o biênio 2024-2026. Repórter Márcio Fontinelli. A composição das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal para o biênio 2024-2026 foi definida em votação entre o colegiado do Conselho Superior do MPF. Ao todo, são 7 câmaras: Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em Geral, Criminal, Ordem Econômica e Consumidor, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Combate à Corrupção, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais e Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional. Os membros das câmaras exercem esse papel não só de revisão das investigações, mas também de coordenação da atuação dos colegas. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal são órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Nós temos unidades em todos os estados da federação e no Distrito Federal. Então, dá uma diretriz em cada uma das áreas especializadas para a atuação dos procuradores da República. E também as câmaras de revisão também dão a orientação, digamos assim, da atuação do Ministério Público. Cada câmara é composta por 3 membros titulares e 3 suplentes. Em regra, os componentes do colegiado são escolhidos dentre os integrantes do último grau da carreira, ou seja, subprocuradores gerais da República. A cerimônia de posse em Brasília foi presidida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Eu não posso deixar de dar algumas palavras de boas-vindas aos novos membros, lembrando da importância das câmaras de coordenação e revisão, que fazem aí o equilíbrio, procura estabelecer o equilíbrio entre os princípios constitucionais da independência e da unidade. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi instituída em 2005 pela Assembleia Mundial da Saúde para garantir suprimento adequado e doações regulares. A reportagem é de Amanda Mustafa.
essencial para pessoas que fazem tratamentos, para quem necessita de algum procedimento de emergência, uma cirurgia complexa. O sangue salva vidas em emergências de todo tipo. Segundo dados do Ministério da Saúde, o acesso a sangue seguro é privilégio de poucos. Na maior parte dos países, as doações são baixas e a quantidade de equipamentos para testagem também. Não existe um substituto oficial para o sangue, ele é um insumo essencialmente uma matéria-prima humana. Então nós precisamos sempre mobilizar os cidadãos para a importância e para a necessidade da doação regular, permanente, uma vez que a nossa necessidade também é permanente. O abastecimento dos estoques de sangue depende de doações feitas de forma regular por pessoas voluntárias que vêm até os bancos de sangue. Celebrar o Dia Mundial do Doador é uma forma de agradecer a essas pessoas e incentivar que mais gente queira doar sangue. A coleta de cerca de 400 mililitros de sangue dura em média 15 minutos, considerando o tempo de repouso do doador. Um gesto rápido e de grande valor. Uma doação pode salvar até 4 vidas. É rápido, o pessoal aqui é cuidadoso, né? Se importa muito com a gente, faz de tudo para ser um momento em que a gente não sinta dor, não sinta desconforto. Então é confortável, e é rápido, não dura nem 15 minutos. Rapidinho a gente vem, doa, volta para casa, descansa e tudo certo, segue a rotina. A Suiane também gosta de doar. Eu dou sangue há alguns anos e para mim é um ato muito generoso, né? Em que a gente que está saudável pode contribuir para aquelas pessoas que de fato necessitam, e há muita necessidade de doação. Então sempre que eu posso, eu moro e trabalho um pouco distante, então sempre que eu estou aqui pelo centro, eu tento vir e fazer a doação. No Brasil, a Lei 1075 dispõe sobre a doação voluntária de sangue e traz direitos ao doador. Ao longo dos anos, diversos estados brasileiros garantiram novos benefícios. A lei diz, nacionalmente, está garantido 1 dia de folga para quem doar sangue, para quem trabalha de carteira assinada. Recebe um atestadozinho para apresentar no trabalho e ganha 1 dia de folga. Essa lei é nacional e vale para o Brasil inteiro. Mas tem algumas legislações estaduais que garantem vários benefícios. Tem exemplos de estados que votaram leis que garantem o desconto de 50% em ingressos de shows e lazer em geral. Tem estado que... o estado da Paraíba, por exemplo, garante 5% na nota do vestibular da Universidade Estadual da Paraíba, um acréscimo de 5% na nota de quem for doador de sangue. A seguir, a homenagem do Congresso Nacional pelos 150 anos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E você vai ver um pouquinho da exposição Brasília Além dos Palácios, aberta no Superior Tribunal de Justiça. Até já. O Congresso Nacional fez uma homenagem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelos 150 anos. A cerimônia foi no plenário do Senado Federal. Acompanhe na reportagem de Kátia Matos. A homenagem do Congresso é inédita dentro das comemorações dos 150 anos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Reuniu representantes dos 3 poderes. O requerimento foi do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e do deputado Duarte Gonçalves. O presidente do Congresso destacou a trajetória dos 150 anos da Corte Mineira e disse que o tribunal é referência para o judiciário brasileiro. A história do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denota a importância de uma magistratura imparcial e valorizada para a consolidação de uma democracia forte e robusta. Juízes e desembargadores são os guardiões da nossa Constituição, a bússola que nos guia na busca por justiça e igualdade. Uma magistratura forte e independente é fundamental para garantir que as leis sejam aplicadas com equidade, sem medo ou favoritismo. Como disse
Ao requerer esta sessão, o Tribunal Mineiro demonstra compromisso inabalável com a equidade e a legalidade. Ele é referência para todo o judiciário brasileiro, tanto por sua defesa intransigente do Estado democrático de direito, quanto por suas iniciativas inovadoras que transformam a sociedade. É o segundo maior tribunal do país e é considerado o mais eficiente, sendo rotineiramente premiado, sobretudo pelo Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho, disse que a homenagem reforça o sentimento de história, memória, mineiridade, amor à justiça e harmonia entre os poderes. Não deixa de sinalizar ainda a importância da relação harmônica e independente entre os poderes, que deve sempre prevalecer. O Senado Federal, ao receber o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em uma cerimônia desta magnitude, além de muito nos honrar, demonstra a sensibilidade e a estatura desta Casa Parlamentar, que reconhece no surgimento da segunda instância em Minas, há 150 anos, o desfraldar de um novo tempo para a justiça nas Alterosas e, portanto, para a nossa nação. Ele recebeu a obra Raízes da Liberdade e da Justiça e entregou medalhas referentes aos 150 anos do tribunal para os parlamentares. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, reforçou a importância da Corte Mineira para o poder judiciário do país. Que traçou uma história, que foi ponto de referência, que criou jurisprudência neste país. Até a década de 90, ninguém deixava de consultar a revista do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Seus acordos eram paradigmas para toda a justiça do país. O superintendente do Museu do Judiciário Mineiro e coordenador do Comitê dos 150 anos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, apresentou as ações desenvolvidas para marcar os 150 anos e destacou a desapropriação do casarão em Ouro Preto, onde foi instalado o primeiro Tribunal de Minas. O velho e imponente sobrado representa e encarna um simbolismo especial para Minas e para o Brasil. Além de deter grande relevância cultural, arquitetônica e histórica, no seu interior foram realizadas reuniões secretas e conspiratórias da Conjura Mineira, de junho a dezembro de 1789. O Corregedor-Geral de Justiça e presidente eleito do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, estendeu a homenagem para todas as comarcas do estado. Esta homenagem deve ser replicada em cada uma das 298 comarcas do estado de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal retomou a visitação pública em fins de semana e feriados. Neste mês de junho, o programa STF de Portas Abertas amplia os horários de visitação ao Supremo Tribunal Federal. Agora são 35 horários semanais, 21 durante os dias úteis e 14 nos finais de semana e feriados. Amanda Mustafa. Nos fins de semana e feriados não é necessário agendamento. Basta ir à portaria do tribunal na Praça dos Três Poderes e aguardar a formação do grupo. As visitas são gratuitas, incluem diversos ambientes do STF e têm duração de 1 hora. De segunda a sexta-feira, começam às 9 horas da manhã para o primeiro grupo e terminam às 4h30 da tarde para o último grupo de visitantes. São 3 opções de horário pela manhã, às 9, às 10 e às 11 horas. Às terças, quartas e quintas-feiras não há visitas no período da tarde. Na segunda e na sexta-feira, a visitação é aberta às 2h30, às 3h30 e às 4h30 da tarde. Aos sábados e domingos, os visitantes têm mais opções de horários para virem conhecer o Supremo. As saídas são entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, com 7 opções de horário em cada dia.
O programa também permite visitas às sessões de julgamento aqui no plenário para grupos de estudantes mediante solicitação da instituição de ensino. Uma equipe da assessoria de cerimonial do STF oferece atendimento para surdos, com tradutores de Libras. O programa busca estreitar os laços entre a corte e a sociedade. O novo cronograma está no site do STF, portal.stf.jus.br. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebeu a exposição Brasília, Além dos Palácios, do artista plástico Jeff do Prado. O repórter Samanta Peçanha mostra para a gente. Passar pela rodoviária, a pé, pelos anexos da esplanada ou ficar na frente da igrejinha enquanto não começa a missa de domingo. Ações que fazem parte da rotina de muitos que moram em Brasília. E por ser rotina, muitas vezes não percebemos a beleza à nossa volta. Elas trazem uma visão pra gente realmente muito mais abrangente, eu achei muito bonitas e faz a gente parar para refletir. Mas ela não passa despercebida ao artista plástico Jeff do Prado. Goiano, Jeff se mudou para o Distrito Federal em 2005. Só apreciava Brasília quando ia de ônibus para a cidade natal no interior de Goiás. Por muitas vezes, a única referência da cidade era o eixo monumental e a rodoviária, representados em várias obras. Muito legal. Uma rodoviária, a senhora já tinha parado para ver como que a rodoviária pode ser bonita? É. Tá muito linda a nossa rodoviária. Tinha que ser assim de verdade, né? É, dona Jussara, não dizem que a beleza está tão bem nos olhos de quem vê? As andanças pela cidade fazem o artista ter um olhar sensível àqueles lugares que normalmente não prestamos atenção. A Brasília, além dos palácios. Olhar se materializando, né, aqui na tela, todas juntas, é diferente de você ver ali no Instagram, às vezes, né? Então, eu tô amando, eu tô assim maravilhada. E alguns pigmentos utilizados pelo artista são de terras e plantas que encontra no Planalto Central. Ele manipula cascas de árvore, folhas, frutas e transforma em tinta que é utilizada nas obras. Eu acho que eu estou fazendo o caminho dos construtores de Brasília. Eu gosto de falar isso porque eu estou andando nos arredores de Brasília, coletando material para pintar o plano piloto. Então é meio que igual em São Sebastião tinha as olarias que fabricavam os tijolos, que construíram alguns prédios na capital. Então acho que eu estou meio que fazendo o caminho dos construtores de Brasília, né? Pegando material do entorno e pintando coisas do plano piloto. A exposição Brasília Além dos Palácios pode ser visitada no Espaço Cultural do STJ, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, até o dia 3 de julho. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre o princípio da insignificância. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. A gente se despede com as imagens marcantes que você viu aqui no JJ ao longo desta semana. Uma boa noite. Até segunda.